tentar entender um pouco mais a respeito desse assunto, né, que é um assunto tão complexo, que é a questão da pornografia. Vamos começar com definições, não é sempre bom a gente começar com definições. A palavra pornografia, ela vem do grego e significa literalmente escrever sobre prostituta, ou descrever uma prostituta. E com o tempo, esse termo passou a se aplicar a qualquer material escrito ou gráfico que tivesse qualquer conteúdo sexual, de onde vem a palavra pornografia. E hoje o termo é usado de forma negativa, né? A indústria pornográfica, que produz filmes, revistas, vídeos e sites na internet, prefere usar outros termos como material adulto, né? Para evitar o termo pornografia, que é um termo que já tem uma pejoração, uma conotação pejorativa. Bom, em termos gerais, nós podemos dizer que a pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. E essa representação é feita através de todos os meios de comunicação que são possíveis. Através de imagens animadas, filmes, vídeos, computador, através de desenhos, e tantas quantas são as formas de comunicação que o homem inventou, todas elas têm sido usadas para a transmissão de material pornográfico com o objetivo de excitar sexualmente as pessoas. A pornografia explora o sexo, trata os seres humanos como coisas e, em particular, as mulheres como sendo objeto sexual. A pornografia é muito antiga, não devemos pensar que é alguma coisa nova que pertence à nossa época. Em praticamente todas as culturas antigas, nós encontramos exemplos da representação gráfica dos órgãos genitais e das relações sexuais humanas explícitas. Por exemplo, em muitas das paredes dos templos pagãos dos cananeus, que foram destruídos pelos israelitas quando da invasão da Terra Prometida, sob a liderança de Josué, cerca de 1.300 anos antes de Cristo, havia desenhos de órgãos sexuais masculinos e femininos nas paredes dos templos. Tanto é que Levítico, capítulo 26, verso 1 e números 33, 52 fazem menção desses símbolos sexuais, desses desenhos de órgãos sexuais que eram pintados ou desenhados nas paredes dos templos pagãos. Você tem que lembrar que naquela época o culto aos deuses pagãos envolvia a prostituição cultural e boa parte dos sacerdotes e sacerdotisas praticavam a prostituição com os adoradores. Ali mesmo no templo havia câmeras, havia lugares, quartinhos, onde eles tinham relações sexuais para encenar a fecundação da terra. Então, esses cultos agrários primitivos dos cananeus e dos habitantes de Canaã misturavam a imoralidade e a prostituição com a religião deles e, como resultado, eles expunham claramente os símbolos de excitação, os símbolos que representavam a sua religião. Essas são, talvez, esses desenhos nos templos cananeus são, talvez, a forma mais antiga de pornografia que nós conhecemos. Aqui eu vou ler para vocês o que está em Isaías. Olha o que é que diz o profeta Isaías, capítulo 57, de 7 a 8. Ele diz assim: sobre monte alto e elevado tu pões o teu leito, e para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alarga para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, amas-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. A linguagem aqui, eu estou citando aqui a ARA, né? Almeida atualizada, e a linguagem é um pouco difícil, mas em linhas gerais o profeta Isaías está comparando a nação de Israel, na sua busca desenfreada da idolatria, às orgias dos cananeus, e que era excitada pelo que Isaías chama dos símbolos eróticos, exatamente. Como eu disse, essa é uma das formas mais antigas de pornografia que nós temos conhecimento, e é citado lá na própria Bíblia. Agora, a nação de Israel tinha uma atitude completamente diferente das demais nações
com relação à exposição dos órgãos sexuais. Se não, vejamos. Deus cuidou em cobrir a nudez do primeiro casal após a queda. Lá em Gênesis 2, verso 25, está o relato da criação, e Gênesis 3, de 7 a 10, o relato da queda e a consequente cobertura que Deus fez da nudez do primeiro casal, que em vão tentou se ocultar através de roupa de folhas, e Deus os cobriu com a pele de um animal. Então, veja como a atitude de Deus não foi deixar a nudez, mas cobrir a nudez. Cão, o filho de Noé, na verdade, o neto de Noé, perdão, é o filho de Noé, é o Canaã, que é o neto, que foi amaldiçoado. Mas Cão, filho de Noé, ele foi condenado por ter visto a nudez do seu pai, quando seu pai estava bêbado dentro lá da tenda, e os irmãos tiveram todas as precauções para evitar a nudez do pai, mas Cão não somente viu, mas aparentemente zombou da nudez do seu pai, e o resultado é que ele foi castigado e toda a sua descendência, né? Outra coisa interessante é que quando a Bíblia vai se referir aos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, a Bíblia procura evitar palavras que evoquem imagens na cabeça da gente. Então, a Bíblia, os autores bíblicos usam aquilo que a gente chama de eufemismo, ou seja, uma linguagem sugestiva, sutil, não muito clara, mas que todo mundo entende. Por exemplo, lá em Levítico 18, onde tem a relação onde temos a lista das relações sexuais proibidas, em vez de dizer você não vai ter relações sexuais com a sua tia, com a sua madrasta e tudo mais, diz assim, não descobrirás a nudez da tua tia, não descobrirás a nudez. Veja como a Bíblia é cuidadosa, né, quando ela chega nesse assunto. Olha, descobrir a nudez, em Êxodo 28, 42, a referência à pele nua, em Deuteronômio 23, há uma citação do membro viril, não há uma descrição muito gráfica disso aí. Lá em Deuteronômio 28, 57, os órgãos sexuais masculinos são descritos como alguma coisa que está entre os pés. 1 Coríntios 12, verso 23, o apóstolo Paulo sutilmente se refere aos órgãos genitais, dizendo que eles são a parte indecorosa que nós cobrimos e damos maior honra e valor. Então, perceba a atitude do povo de Israel, influenciada pela palavra de Deus e pela revelação das Escrituras, era diferente dos povos cananeus que pintavam símbolos eróticos em todo lugar e que apreciavam a nudez e misturavam a prostituição com sua religião. Não. O povo de Deus no Antigo Testamento era um povo casto, era um povo que cobria a nudez e quando falava dessas coisas usava de uma linguagem não muito gráfica para não despertar a imaginação das pessoas. Não somente os cananeus, mas os gregos também, não é outra civilização, mas também nós temos indícios do uso da pornografia muitos séculos antes de Cristo. Por exemplo, quando no culto ao deus Dionísio, ou Baco, deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal, que era conhecido, né? Temas pornográficos eram empregados em canções que eram compostas em homenagem ao deus Dionísio, ou Baco, o deus do vinho. Nas ruínas da cidade de Pompeia, que foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C., encontrou-se pinturas pornográficas nas paredes de algumas edificações, representando os órgãos sexuais masculinos e, inclusive, trazendo propaganda de serviços de prostituição. Já pensou? Isso aí, poucos anos depois de Cristo, né? A pornografia também foi muito usada em algumas culturas orientais antigas, como China, Japão e Índia. Bastante ampla e divulgada foi a obra Kama Sutra, escrita na Índia por volta de 2.500 anos antes de Cristo, um manual contendo gravuras grotescas de toda forma absurda de relação sexual, né? E na Europa medieval, o famoso Decamerão, escrito em 1353 pelo Boccaccio, é uma obra abertamente pornográfica que tinha uma circulação muito grande. Eu estou entrando em mais detalhes para vocês saberem
é que esse assunto ele é antigo e já tem sido objeto de estudo, né? Pornografia e os seus efeitos. Então, nessa primeira parte, eu queria falar de que não estamos lidando com alguma coisa nova, mas a pornografia é tão antiga quanto o homem. E ela existe e acompanha a raça humana desde que a raça humana pisou aqui no nosso planeta. Então, licença aqui que eu vou refrescar a garganta. Bom, com a chegada da internet, a disponibilidade e a facilidade de acesso à pornografia multiplicou-se de uma forma inimaginável. Nós não temos condição de mensurar. A indústria pornográfica ela cresceu de forma massiva porque as pessoas passaram a consumir pornografia em suas próprias casas, sem precisar ir ao cinema, banca de revista ou sex shops. Tenho uma confissão a fazer. Antes de me converter, aos 23 anos de idade, eu era viciado em pornografia. Eu cedo aprendi a gostar de pornografia. Embora eu tenha sido criado num lar cristão, eu me desviei aos 16 anos de idade, fui para o mundo. Eu me lembro que para consumir pornografia, primeiro eu não podia entrar em alguns cinemas, porque era até 18 anos, né? E eu tinha 16, 17 anos, não podia. E para comprar revista pornográfica, você tinha que ir à banca, muita